Muito bom, bom dia. Meus contatos estão aí. O primeiro é o e-mail, é claro. O segundo é um LinkedIn fácil de decorar o meu nome inteiro, facinho de escrever, né? E o último é um currículo que só serve para quem trabalha, para quem só dá aula, né? O currículo Lattes, no qual os professores escrevem lá tudo que desenvolvem profissionalmente, academicamente, pesquisa, publicação. Então vocês vão ter possibilidade de encontrar um pouquinho mais a meu respeito lá. E eu queria começar por aqui, né? Vai começar por aqui. Essa é a minha formação e é interessante, quando eu comecei a pensar nessa carreira, alguém chegou para mim e falou assim, você vai fazer marketing, você vai ser publicitário? Eu falei, não quero ser publicitário. Já começou meu primeiro problema. Aí eu fui estudar marketing, fui fazer uma especialização em várias áreas, fui fazer mestrado, doutorado, aprender um pouco mais e ainda aprendendo como foi comentado. E aí eu pensei o seguinte, assim, acho que quando eu entrar no mercado de trabalho, as coisas vão melhorar. Não. Porque você entra na empresa e muita empresa acha que marketing serve para 3 coisas. Para evento, festa e brinde. Acabou, não faz mais nada, né? O resto é mero detalhe. Então eu restringo só para a área de comunicação. E isso é um problema. Esse problema piora ainda quando você começa a discutir a sua formação. E eu sempre uso alguns exemplos pessoais para contar um pouquinho das minhas tristezas. Eu tenho 3 irmãos. Um é médico, o outro é engenheiro, o outro é advogado. Eu tenho que explicar o que eu faço. Em épocas de eleições, eu sou um profissional voltado para marqueteiro político. Não, nunca fiz campanha política, nunca fiz marketing político, nada do gênero. Quando começa os grandes eventos internacionais esportivos, então você vai cuidar das grandes campanhas, vai ser um profissional de promoção. Também não. Então, existe algo um pouquinho mais amplo por trás disso, não que não sejam atividades importantes, né? Sem mencionar. E aí surge um problema. Aparece uma possibilidade de internacionalização de uma empresa onde eu estava, fui expatriado, e aí começa um dos problemas que foi comentado pelo professor. Será que a empresa realmente sabia o que ela estava fazendo? Sabia, estava preparada para enviar executivos para o exterior? Tem uma grande rede de fast food aqui no Brasil, que eu não posso falar quem é, mas decidiu se internacionalizar. Na verdade, não decidiu se internacionalizar. Alguém estava lá, né, o pai do dono da empresa estava em Miami. Aí ele mudou para Orlando, olhou para Orlando e falou assim, tá tão gostoso aqui, mas eu estou cansado, preciso fazer alguma coisa. Ligou para o filho, filho, não quer abrir uma filial aqui, uma subsidiária? Para a gente começar a trabalhar aqui? Ele falou assim, vamos. Foram, acho que, 5 anos de investimento, de prejuízo, e eles fecharam a operação internacional. Então, a motivação de internacionalizar, ela não pode estar simplesmente apoiada numa questão de melhoria de vida, de relacionamento, de atender uma questão que não é uma oportunidade, é um oportunismo. Então, você tem que ter uma vocação para se internacionalizar. Ok. E aí, além disso, eu comecei a trabalhar com algumas instituições tratando desse tema e em diversas universidades aí. Tá bom. Então, pedir para um professor de marketing falar de marketing sem perguntar o que é marketing, não tem graça, né? Alguma ideia? O que o marketing contempla? O que ele aborda? Silêncio constrangedor. O que eu faço aqui? Posso escolher alguém que vai saber? Não, não vou escolher. Aí é maldade. Oi? Alguém falou ali atrás. Ela economizou, ela falou de 3 P's. Já estamos em 4, já estamos em 7, mas tudo bem. Falou de 3 P's, falou da praça, falou do produto, falou de preço. Tem a comunicação também, né? Comunicação também. O que mais? A análise de mercado, né? A grande preocupação do marketing é conseguirmos reunir, né, pessoas e empresas que estão interessadas em alguma coisa, por alguma coisa,
e alguém que está interessado em vender, prestar um serviço, entregar uma oferta de valor para essas empresas ou esses clientes. Então, isso simplifica muito nossa vida. Agora, como fazer isso? Né? Se a gente olha para o marketing internacional, este mesmo conceito, ele começa a se ampliar e se complicar, porque eu não estou mais olhando as oportunidades que são só do meu país. Eu começo a olhar o mundo todo. Agora, a vantagem em relação a isso é que, pelo menos, eu posso começar a identificar que existem algumas ameaças que vêm de outros países e podem atacar o meu próprio país. Então, não é simplesmente, estou no Brasil, né, tranquilo, aqui eu sei me defender, daqui a pouco entra uma empresa chinesa, né, e a empresa chinesa vem para o Brasil com produtos de baixíssima qualidade, alta escala, preço baixo, e o brasileiro diz, não tem problema, nós temos qualidade, eles nunca vão chegar onde nós chegamos. Aí daqui a pouco, eles melhoram a qualidade, e a desculpa de que a qualidade era o problema não tem mais. Então a desculpa agora é, vou te dar atendimento personalizado. Eles resolveram vir para cá. Eles montam subsidiárias. Atuam em algumas empresas com aquele modelo de sombra, né? 2 executivos, um executivo brasileiro, um executivo asiático, aprendendo como funciona a nossa cultura, né? Estudando o nosso dia a dia e tomando o nosso mercado. Eu achava que a China nunca, né, não chegaria aqui. Vamos? Então, além do dia a dia que nós temos, pensando em como promover nosso produto, em como desenvolver um produto, uma ideia, como comercializar, como estudar a precificação, isso passa a ter um caráter, um escopo muito mais complexo no momento em que eu olho para o mundo todo. Para cada país eu preciso fazer essa mesma reflexão, né? E entender como é que eu vou entrar em cada um dos mercados. É possível entrar da mesma maneira? Não é? O que eu tenho que modificar? O Diego falou muito da questão, não tem que ter adaptação, mas não necessariamente, né? Se nós pegarmos algumas empresas mundiais que têm uma visão de negócio muito voltada para dentro, que são extremamente etnocêntricos, essas empresas usam o mercado mundial simplesmente para vender produto. Perguntem para, sei lá, para uma empresa americana que vende motocicletas, muito famosa, se eles fazem algum tipo de adaptação para vender no mercado brasileiro. E se eles têm prejuízo com isso. Vê se a Harley Davidson perde dinheiro no Brasil. Mas, por outro lado, nós podemos identificar que alguns produtos nossos podem ter na sua essência a padronização, mas algum ajuste mínimo eu tenho que fazer para o mercado externo. Então, por exemplo, uma vez nós estávamos fazendo uma pesquisa com alguns estudantes, a gente estava coordenando com algumas empresas de menor porte, e qual era a razão de sucesso dessas empresas que vendiam um produto? Elas tinham traduzido o rótulo. Aí você fica olhando para e o resto não faz? Não faz. Nem isso ela se esforçou em fazer para facilitar a vida do cliente, para comprar. Agora, certamente, né, o ideal, o que temos que pensar, é tentar reunir as duas coisas. O que eu posso padronizar? A maneira de fabricar meu produto eu devo mudar? A maneira de prestar meu serviço eu devo modificar? Mas o que é indispensável para fazer ajustes em termos de legislação, em termos de ingredientes, em termos de ambiente sociocultural? Eu acompanhei o caso de uma empresa de alimentos que estava se internacionalizando para o Oriente Médio. E eles não estavam conseguindo ter sucesso, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, até que resolveram perguntar qual era o problema. E eles estavam utilizando uma cor na embalagem que tinha uma relação muito forte com a religião local. E o país achava que não estava correto usar aquela cor com fins comerciais. Eles podem, um estrangeiro não pode. Então, até chegar lá, bastava um pouquinho de pesquisa prévia, né, para fazer essa mudança. Então, essas adaptações, elas ajudam. Agora, se falou aqui do mercado americano, da beleza que é o mercado, do tamanho do mercado americano,
E às vezes realmente você olha para o tamanho do mercado e olha e fala assim, se eu conseguir 1% desse mercado, tá maravilhoso para mim, né? Há pouco tempo uma empresa de alimentos também entrou em contato com um grande e-commerce americano, ofereceu o seu produto. Ela vende um produto que sem lactose. E o intermediário, aquele broker que estava decidindo os produtos ali, avaliando a entrada do produto no portal, falou o seguinte, olha, eu tenho outros aqui, né, que eu estou comparando para entrar no mercado. E eu experimentei um que eu achei um pouquinho mais macio do que o seu. Sei. Então, você não quer colocar um pouquinho de leite só na sua receita? O diferencial da empresa é vender produto sem lactose. Que pouquinho de leite ele vai colocar na formulação? E aí a empresária me perguntou assim, o que você acha que eu faço? Né? Essa pergunta é ótima, mas é difícil responder. Aí eu também me dei o direito de fazer uma pergunta para ela. Falei assim, você está disposta a abrir uma outra planta produtiva? Não tenho verba. Então desista. Porque se você contaminar a sua planta principal, você nunca mais vai vender com o diferencial que você tem no Brasil. Será que vale a pena mudar desse jeito? Então, são algumas escolhas que as empresas têm que fazer, baseadas justamente nesse potencial competitivo e nessa dificuldade de entrada no mercado internacional. Muito bem. Então, a ideia é justamente essa, né? Olhar para o ambiente externo e começar a pensar o que está acontecendo lá, né? O Diego falou muito da questão aqui, o Brasil é considerado um late mover, ele demorou para entrar no mercado internacional, ele demorou para, nos estudos de international business, é um país que demorou para entender a sua importância. Além disso, convive com uma situação em que ele é mais importado do que ele exporta, né? Então, existe uma figura interessante aqui na internacionalização de franquias, que o pessoal chama popularmente de passou, levou. O empresário está lá com seu stand na feira de franquia e um empreendedor estrangeiro passa, olha para a ideia e fala assim, gostei, vou levar. Vou internacionalizar. Então surge sem ele efetivamente ter se programado para isso. E muitas vezes não dá certo. Então, vou olhar para os cenários internacionais, essa situação do mercado, fazer uma... A gente adora fazer análise SWOT, né? O pessoal de marketing adora trabalhar com isso. Fazer uma análise do que tem a respeito, já vou detalhar um pouquinho mais. Pensar nos objetivos, nas estratégias, efetivamente no plano de ação e sempre cuidar das métricas, sempre cuidar dos resultados e gerar um feedback para dentro da empresa, né? Então vamos lá. Começar lá pela... Eu insisto em virar para a tela, não sei por quê, né? Por que é importante entender quem é a minha empresa? Né? Aquela coisa da porta para dentro, né? Porque, de novo, quem está liderando esse processo de internacionalização? É óbvio que muitas vezes isso começa com a alta direção, muitas vezes começa com uma visão de estou com vontade de morar em Portugal, vou abrir minha filial lá. Mas às vezes começa com uma visão de que existe um mercado, sim, possível, interessante, em que eu não só vou brigar por ele, mas eu também vou aprender com esse mercado. Vou buscar novas tecnologias, vou fazer todo aquele movimento. Tem um exemplo que a gente usa demais, que é o caso das Havaianas. A Havaianas só conseguiu fazer o movimento de sandália de borracha, que não deforma, não solta tira e não tem cheiro, para um item de moda. Quando se internacionalizou, aí sim ela teve a marca dela extremamente valorizada e uma percepção de que era um negócio que valia a pena. Então, sim, foi possível usar os valores brasileiros para levar essa marca para o exterior, né? Agora, de novo, algumas empresas, não só a visão está muito no topo, mas além de estar só no topo, isso não está compartilhado com o restante da empresa. De novo, me lembro quando fui expatriado
Eu fui o 5º executivo expatriado da empresa e quando eu cheguei, né, fui montar a filial em Miami. Miami é legal porque é pertinho dos Estados Unidos, né? Você vai de vez em quando, vai para os Estados Unidos, volta, é ali. E lá pelas tantas, começou a vir um ruído lá do Brasil. Eu falei, ruído, o que está acontecendo aí no Brasil? Eu falei, Reinaldo está gastando muito com cartão de crédito internacional. Eu falei, mas não estou entendendo. Eu estou montando o escritório. A única maneira de comprar equipamento para o escritório é assim. A única maneira de pagar algumas despesas é assim. Nós não temos a filial ainda estabelecida. Mas alguém esqueceu de avisar a área financeira que isso ia acontecer. Então parecia que eu estava de férias. Um longo tempo de férias, me divertindo. Né? Não que não tenha diversão envolvida, mas tem problemas. Então, de novo, é importante entender a vocação da empresa, entender a visão dela, entender a missão dela, porque isso ajuda a aglutinar, ajuda a fazer com que as empresas subsidiárias sejam parecidas. Né? Eu me lembro aqui de um caso de uma empresa brasileira que foi, se não me engano, foi Angola, e eles montaram uma planta produtiva. E aí, falando um pouquinho de questões aqui do macroambiente, né, questões socioculturais, os funcionários brasileiros começaram a... Aqui eu queria só fazer uma parte. Eu estou descrevendo o caso sem nenhum juízo de valor, por favor. Né? Os brasileiros começaram a reclamar que os trabalhadores locais, eles exalavam um odor muito forte de suor. E foram reclamar para a área de recursos humanos da empresa. A área de recursos humanos começou a pensar, o que a gente vai fazer? Né? Aí vai conversar com um, percebe que eles não tomavam banho com muita frequência. Então criaram uma norma fantástica. Funcionário, antes de começar a trabalhar, vai tomar banho. Tá bom, obrigavam os funcionários todos a tomarem banho. Ótimo. Passou uma semana, na porta da fábrica, teve uma greve gigantesca. De quem? Quem foi fazer greve? Oi? Não, a mulher dos funcionários. As mulheres foram para a porta da fábrica e disseram o seguinte: nós não reconhecemos mais o cheiro dos nossos maridos. Como assim? Sim, isso é cultural. E aí eles tiveram que chegar a um meio termo, que era exigir menos banho, exigir um pouco mais de tolerância dos brasileiros, fazer alguma maneira com que eles passassem algum tipo de, sei lá, algum produto para melhorar um pouquinho. Então isso tudo, nem sempre você antecipa quando você está fazendo um processo de internacionalização. Só quando você está efetivamente no local, você percebe a dimensão da questão sociocultural. Olhar mercado, olhar concorrência, consumidor, olhar para dentro da empresa, olhar para os públicos de interesse, e aí sim a gente chega lá naquela parte da análise SWOT. Muito bom. Feito isso, segmentação, alvo e posicionamento é como eu quero ser percebido, né? Como empresa. A minha marca, o meu produto, qual o significado dela. Posso manter o mesmo nome ou não? Devo manter a minha estratégia ou não? Às vezes o meu nome faz todo sentido. Às vezes o meu nome significa alguma coisa ofensiva em outra língua. Talvez seja bom repensar o seu nome. Ah, mas foi o fundador que criou o nome. Sim. Então vamos ficar por aqui mesmo. Muito bem. E aí a última questão que eu queria trazer para vocês é a seguinte, né? Como vocês puderam ver ali naquele modelo de internacionalização, e o professor Diogo também comentou antes, quando eu trabalho também com consultoria, além de dar aula, eu também trabalho em consultoria, e às vezes alguns clientes chegam para mim e dizem assim: eu quero uma solução em marketing digital. Eu falo assim: não temos. Eu quero uma de e-commerce. Não temos. Como assim? Não temos. Primeiro vamos conversar a respeito do que você pretende, para eu poder dizer para você se isso está adequado ou não. Porque não faz muito sentido que uma empresa, por exemplo, uma indústria química, queira postar videozinhos engraçadinhos no TikTok.
Ah, mas eu quero fazer TikTok. Será que funciona para o seu público-alvo? Se funcionar, tudo bem. Senão, você está dando um tiro no pé. Então, a primeira coisa que eu falo, né, duas coisas que eu falo quando eu comento planejamento de marketing. A primeira delas, eu perco alunos, e o segundo, eu perco clientes. É que quando você faz um plano de marketing, não aumenta a sua chance de acertar. Mas quando você faz muito bem um plano de marketing, diminui a sua chance de errar. Porque você vai mapear efetivamente as variáveis que você precisa entender para tentar chegar ao resultado necessário. E aí, eu sempre digo o seguinte, né? A gente precisa chegar a resultado, mas precisa ter calma. Faça um diagnóstico com calma. Avalie quem é você. Avalie a empresa. Não adianta chegar e dizer, quero minha solução de e-commerce. Mas será que você precisa mesmo? Neste momento? E com grau de profundidade. É aí que a gente queria chegar. Espero ter contribuído um pouco com o dia de vocês. Estamos à disposição para dúvidas. E está aí meu contato para vocês. Obrigado.